Nesse vídeo a gente começa a desenvolver um assunto chamado de sincronia de processos. Deixa eu colocar aqui. A gente vai começar falando a respeito do problema de sincronia. Na verdade, existem coisas que a gente tem que resolver porque elas dão errado lá dentro do computador. E depois que a gente estudar o problema, a gente passa para soluções possíveis. Eu gosto sempre de comentar a respeito da palavra sincronia, de onde ela vem. Eu sempre digo que língua é muito importante, língua é a nossa primeira ferramenta para poder estudar. E se essa ferramenta estiver mal ajustada, todo o resto na sequência vai ficar comprometido também, não é verdade? Veja só, sincronia é formada, na verdade, por duas palavras, né? Isso aqui vem do grego, não é assim algo irrisório a gente conhecer a etimologia das palavras e o significado a fundo delas, mas não é mesmo, é importante isso. Veja só, nessas duas palavras aqui, vamos pegar mais simples primeiro, né? A segunda palavra, cronos, né? O que ela chama a atenção? Ela lembra a gente a respeito de tempo. Pense, por exemplo, em cronômetro. E o começo aqui já não é tão intuitivo, tem um sentido assim, digamos, de harmonia. Então como é que a gente traduz isso? Harmonia no tempo? Vamos dar um outro exemplo. Você já deve ter visto, provavelmente. Vamos tentar fazer um desenho aqui. Vamos fazer mais ou menos assim. Aqui tem uma onda, e aqui tem um peixinho. Olha lá, um peixinho porque eu estou falando de nado sincronizado. Provavelmente você já viu alguma apresentação na TV de nado sincronizado. Ó, tem uma pessoa com a mão para fora aqui, fazendo umas ondas. Não parece, mas é uma mão, tá bom? E vamos pôr uma outra pessoa aqui com a mão para fora também. Pronto. 2, 3, 4 dedos. Vai. Poxa, você já com certeza assistiu uma apresentação de nado sincronizado. A gente vê as pessoas na piscina fazendo uma espécie de balé, não é isso? Uma dança. E todo mundo executa os gestos ao mesmo tempo ou em uma sequência, né, que faz sentido ao longo do tempo, que é combinada. Então, e saindo do nado sincronizado, voltando aqui para a sincronia de processos, o que acontece? Acontece que quando nós temos processamento paralelo, quando, por exemplo, uma CPU multicore está executando várias threads, acontecem situações em que, vamos dizer assim, a lógica desses processos ou dessas threads paralelas pode se embaralhar e causar resultados que a gente não deseja. Essa é uma visão intuitiva. Aqui na sequência eu vou procurar explicar melhor isso. Mas pronto, essa é a ideia básica, então, é a gente controlar esses processos ao longo do tempo, porque dependendo de como esses processos estiverem progredindo ao longo do tempo, isso pode nos causar problemas. Feito? Eu vou contar uma historinha agora, que é bastante clássica dentro desse assunto, para assim, ilustrar o problema para a gente, para podermos conversar pela sequência. Então a historinha é mais ou menos assim. Era uma vez um programador, né? Saiu da universidade e tal, fez um sistema aí para venda de passagens, perfeito? Vou dizer assim, venda de passagens aéreas. E aí ele vendeu esse sistema aí e ele foi instalado em duas cidades. Aliás, ele foi instalado em várias, né? Fez muito sucesso e tal. Mas vamos considerar para nossa historinha aqui duas cidades em que o sistema foi instalado. Então, ele foi colocado lá em Curitiba. Temos uma cópia dele aqui, né? Lá onde ficou morando na Polícia Federal durante algum tempo um sujeito, né? Vocês lembram quem que é. E outra cópia desse sistema foi instalada em Florianópolis. Florianópolis. E aqui tem uma palavra grega de novo, escondida, né? Legal.
Então tá aqui o computador e o sistema instalado, a tela do computador, tá bom. E óbvio, né, óbvio não, mas vamos dizer assim, tem também um servidor. Aqui nas duas pontas a gente tem o front-end do sistema. E em algum lugar aí a gente tem que instalar o servidor dele também. Onde que a gente podia instalar esse servidor? Vamos escolher um lugar diferente aí. Vamos colocar ele em Londrina, vai. Vamos dizer que tem um data center lá. E em algum canto, então, tem um servidor de arquivos bonitinho lá. Sim. Joia. E tá tudo conectado aí certinho. Pronto. Agora vem a historinha. Um dia, né, alguém resolve comprar uma passagem saindo aí de Foz do Iguaçu para ir, enfim, algum destino aí, tá bom? A pessoa está lá em Curitiba, né, na agência, de frente ao terminal, sendo assistida ali por um funcionário, e resolve comprar essa passagem saindo de Foz do Iguaçu. Nesse mesmo dia e nesse mesmo instante, lá em Florianópolis, nós temos um outro cliente, ao mesmo tempo, então, e por coincidência, esse cliente está comprando uma passagem também para Foz do Iguaçu. Mesmo voo, mesmos parâmetros, tudo igualzinho. E acontece, a nossa história aí, ela é triste, né? O que eu posso fazer? A gente começa com histórias tristes para ver depois se tem um final feliz. A gente começa com um problema para depois tentar resolver. Nós temos só uma passagem disponível. E essa informação está gravada lá no servidor, claro. E, bom, tem um detalhe aqui, a história é bem assim hipotética. Tá? Vamos admitir que a maneira que o sistema aqui vai funcionar é a maneira real. A gente precisa disso para poder entender o problema em si, tá ok? Então acompanha comigo. Lá em Curitiba, o funcionário que está operando o sistema, aperta Enter ou dá um clique de mouse, não sei. E ao mesmo tempo em Florianópolis, a ação também acontece. Tá? A gente está partindo do princípio que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o efeito disso seria o seguinte. Nesse código aqui de Curitiba, a gente vai imaginar que esse valor N seja lido. Isso também vai acontecer lá em Florianópolis. A gente pode até rascunhar o código. Deixa eu fazer ele aqui embaixo. A gente poderia fazer algo assim. Teria que ter uma leitura SQL, não é isso? Então, um select da vida, alguma coisa assim. Eu repito, né? A gente está fazendo um exemplo hipotético. Na vida real, até o próprio banco de dados ia cuidar disso. Mas vamos entender o problema. Então, eu faço um select aqui, verifico se o número de passagens é suficiente. Então, por exemplo, eu tenho que ter número de passagens maior do que 0. E aí eu efetuo a venda da passagem. Entre outras coisas, eu tenho que decrementar esse valor, imprimir o bilhete e gravar de novo na base de dados. Tá bom, vamos dizer que eu faço tudo isso aqui. O mesmo código foi instalado em Florianópolis, então vamos escrever o mesmo código aqui. E é interessante a gente ter essa visão lado a lado quando estamos estudando esse assunto. Porque o assunto é exatamente esse, o fato da gente ter processos que estão executando em paralelo, e a gente tem que conseguir vislumbrar isso. Fica mais fácil para estudar, ou eu pelo menos acho mais fácil apresentar e explicar, quando o paralelismo está explícito na nossa frente. Então está aqui, esse código está rodando ao mesmo tempo em Curitiba e Florianópolis. Os dois funcionários da empresa apertaram Enter dos dois lados lá simultaneamente. O select, enfim, o acesso a essa variável N foi feito simultaneamente, chegou dos dois lados. Cada um dos dois computadores faz o teste. N é maior do que 0? Sim.
N é maior do que zero lá em Florianópolis? Sim. Então a gente entra aqui na parte de venda de passagens, né? Decrementamos o número de bilhetes. O bilhete é emitido e impresso tanto em Curitiba quanto em Florianópolis. E ao final aqui do processo, cada um desses computadores vai remeter de volta a informação. Então, desse lado aqui, eu tinha um bilhete, decrementei, ele passou a valer zero, e essa informação vai ser gravada no servidor. Desse lado aqui, aconteceu a mesma coisa. N foi decrementado, passou a ser zero, e essa informação vai subir lá para o servidor. Aqui a gente tem uma pessoa com bilhete e aqui tem outra pessoa com o mesmo bilhete, a mesma poltrona. Será que você já viu isso acontecer numa viagem de ônibus? Né? Eu já vi mais de uma vez. E agora, gente? Bom, agora é o seguinte. No dia do embarque, né, chega lá o avião, chegam as pessoas no aeroporto para embarcar, todo mundo feliz, achando que vai viajar bonitinho, só que não. Na hora de fazer o embarque no avião, as duas pessoas vão estar aqui na fila, na escada, e vão descobrir que estão com a mesma passagem. Isso aqui vai dar uma briga danada, né? Vai todo mundo parar na delegacia, e nisso o programador do sistema fugiu para o Paraguai e nunca mais ninguém soube nada a respeito dele. É o fim da triste história. Você vai dizer para mim nesse ponto assim: pera lá, mas essas coisas não acontecem? Não é possível que a gente tenha os dois pacotes de rede sendo tratados ao mesmo tempo lá no servidor em Londrina? Não é possível que eu acesse o banco de dados simultaneamente? Enfim, você pode opor aí uma série de razões e eu vou dizer, você está certo. Realmente, você está certo. Num banco de dados aí de verdade, numa implementação, a gente não veria isso acontecer. Só que a história da venda da passagem é um exemplo clássico e fácil de assim, entender intuitivamente. Deixa eu mostrar uma outra coisa, então. Vamos tentar nos aproximar um pouco mais de código mais verdadeiro, digamos assim. Então, deixa eu tentar construir uma coisa aqui. Era uma vez duas threads. Então, eu tenho aqui a thread A e a thread B. Tá joia? Considera assim duas funções sendo executadas em paralelo. Vamos pensar dessa forma. E dentro do código delas, quando estão operando, a gente encontra coisas assim. A thread A começa lá o trabalhinho dela, então no meio da execução, né, uma porção de código. Thread A pega a variável A1, que é local, e incrementa essa variável. Depois a thread A pega uma variável A2 aí e faz uma outra conta, multiplica essa variável por 4. Enquanto isso, a thread B está fazendo as coisas dela também lá em paralelo. Então a variável local B1 e essa variável local B1 recebe também algum cálculo, não sei, raiz quadrada de 9, pronto. Depois tem que atualizar uma outra variável, olha, a gente tem aqui a variável B2 e eu vou somar nesta variável aqui o resultado de uma outra função. Em seguida tem mais uma variável B3 e mais um cálculo aqui, decrementar. E tá, vamos agora para a thread A. Imagina que tem uma instrução aqui agora e ela é assim, olha só, diferente. GI recebe A1 mais A2. Por que G maiúsculo I? Se você desconfiou que era uma variável global, você está certo.
Então aqui já vai uma sugestão de programador para programador. Não sei como que isso foi explorado no seu curso de programação, tá? Mas nós temos motivos para não usar muitas variáveis globais, tem bons motivos para fazer isso. E quando a gente usa variável global, é importante que ela seja muito evidente no código, para efeito de compreensão, do código e depois de depuração, né? Você tem que adotar alguma técnica para distinguir essas variáveis, né? Uma possibilidade, eu inventei aqui, né? Usar esse G maiúsculo na frente. Adote um padrão, a sua empresa talvez adote um padrão, mas seja como for, documente código, né? Deixe ele fácil de entender. Vamos voltar para o problema de sincronia de processos. Vou colocar mais umas instruções aqui. Então eu fiz essa soma, depois a variável A1, eu multiplico por 2, e tá bom. Ok. Na thread B, vamos fazer mais algumas contas também. Vamos dizer que depois disso aqui, na variável B1, eu somo B3. E que daí eu vou fazer algo assim. Eu vou dizer, pronto, G1 igual GI, menos B1. Joia. Tá tudo bem com esse código? Parece que tá, né? Porque, afinal de contas, são apenas umas continhas simples ali. A gente não está vendo nenhuma passagem aérea que está assim, sendo impressa ao mesmo tempo. Você está vendo uma variável e, bom, pois é, você está vendo uma variável global ali, né? Então, a questão é assim, olha, a coisa vai avinagrar, digamos assim, se a thread A passar por esse bloco de instruções ao mesmo tempo que a thread B passa naquele outro bloco de instruções. O que vai acontecer se essas duas threads tentarem fazer computações com essa variável global, alterar essa variável global simultaneamente? E agora? O que acontece se o GI começar a utilizar, se a thread B, tá? O que acontece se a thread B começar a utilizar o GI e meio que ao mesmo tempo a thread A começa a utilizar também? Eu vou colocar mais uma linha de código agora em vermelho, né, para deixar as coisas mais evidentes. Imagina que a thread A faz isso aqui. GI igual a GI menos 1. E que a thread B, em algum momento, também faz isso. GI igual a GI menos 1. O exemplo dentro do retângulo vermelho já é um exemplo do problema se manifestando. O exemplo na linha vermelha é mais evidente ainda. Na verdade, é de novo o caso da passagem aérea, se a gente pensar bem. Nós podemos ter o azar de que, enquanto essas threads estiverem executando, né, passando aqui pelas linhas de código, eu posso ter azar delas chegarem ao mesmo tempo nesse ponto em que a gente tenta decrementar a variável GI. E a situação vai ser idêntica à de passagens aéreas. A thread aqui do lado esquerdo e a thread do lado direito vão receber o mesmo valor da memória, porque assim, essa última linha de código aqui, na verdade, são 3 instruções em assembly. Faz uma pausa no vídeo e pensa um pouquinho a respeito disso. Eu vou repetir. Essa última linha aqui vermelha corresponde a 3 instruções de máquina. São 3 passos de execução. Que passos de execução são esses? Pausa o vídeo agora e pensa. Feito aí? Os passos são os seguintes. Primeiro, você tem que ler a variável GI da memória. Se esse bloco vermelho aqui fosse traduzido para assembly, eu recomendo até que você faça um teste no seu computador.
usando o compilador GCC, a gente consegue gerar código assembly de máquina e examiná-lo, tá? Pesquisa aí na internet, fica uma tarefa para você. Você vai descobrir um código mais ou menos assim. Eu vou fazer em azul, tá bom? Um quadradinho aqui. Então, primeiro, a gente tem que ler para um registrador a variável GI. Vai ficar algo mais ou menos assim. Mais ou menos, tá? Leio a variável para um registrador. Opa, EAX. Em seguida, a gente calcula esse -1. Então, vamos dizer que o compilador emita essa instrução. Subtraia do registrador EAX 1. E a última instrução, depois que eu fiz o cálculo, eu tenho que fazer a atribuição, guardar na variável o resultado. Então, mova para a variável GI o valor de EAX. Aqui eu estou usando o código x86, né, que é o código mais comum que a gente tem em laptop, computador por aí. Não corresponde ao código de um celular como a CPU ARM, né? Mas para Windows e Linux que rodam na arquitetura PC, é a arquitetura x86, as instruções são assim. Então esse move leu a variável para um registrador, é sempre da direita para a esquerda, igual ao código que a gente costuma usar, não é? Veja aqui, BI recebe a raiz quadrada de 9. Então, a gente calcula isso aqui e vai para a esquerda o resultado. Não é assim que a gente escreve em programação? Assembly x86, a sintaxe é semelhante. Então, eu movimento o valor de GI, eu copio o valor de GI para o registrador, aí eu faço a subtração, e finalmente o valor de EX, que é o registrador da CPU, afinal o cálculo aconteceu na CPU. Olha o trem. Aí o valor do registrador é guardado, retorna, né, para a memória na variável GI. Tá bom. Lembra, as duas threads vão executar isso simultaneamente. Então, a primeira thread vai executar moveAX, a segunda thread também vai executar moveAX,GI. Então, se o valor dessa variável GI, vamos dizer que ela esteja valendo aqui 100, tá bom? Aqui eu tenho a memória RAM e dentro dela a variável. Então o primeiro passo é ler a variável, né, nessa instrução aqui. Então uma thread vai ler o número 100, a outra thread também vai ler o número 100. Uma thread vai fazer a subtração, a outra thread também vai fazer a subtração. Aí uma thread vai escrever na memória e a outra também. Então olha que coisa absurda. A gente tentou fazer uma subtração de GI duas vezes, tá? São dois pontos do código que estão fazendo a subtração. GI tinha que passar de 100 para 98, só que passou para 99, então na verdade é como se eu tivesse perdido a execução de uma das subtrações. O código está errado. A gente vai ter que dar um jeito de resolver isso aqui, né? Pois é. Próxima folha de papel, eu vou comentar mais algumas características desse problema. Vamos com calma, porque chegar numa solução não é assim, não é muito... Eu não quero dizer que seja difícil, tá? Mas é bom a gente ir com calma, porque programação paralela e problemas assim acontecendo em paralelo não fazem muito parte do nosso dia a dia de programador, não é verdade? A gente costuma programar só uma função, só um programa separado, não um código paralelo, né? Então por isso que a gente vai com calma, tá? O que eu quero fazer agora é caracterizar direitinho o problema que nós estamos tratando. Então eu tenho aqui um exercício para você que serve para revisar o que nós acabamos de conversar e para você aprofundar um pouco mais na compreensão desse problema. Eu quero que você pense como programador na seguinte pergunta: o que aconteceu para o problema se manifestar? Ou, colocado de uma outra maneira, quais são os ingredientes para que o nosso programa apresente o erro? Pense lá na situação anterior da venda de passagens e pense nesse último código aí com as threads e crie aí para você, eu vou dar um tempinho, a gente vai pausar o vídeo,
para você fazer uma espécie de checklist. Não é um checklist longo, eu já vou avisando. Mas faça esse exercício e seria mais legal ainda se você fizesse por escrito, tá? Escrever um pequeno texto explicando. Por exemplo, um programador que nunca pensou nisso, né? Nós estamos pensando juntos aqui no vídeo agora. Então talvez você escreva para um colega, uma coisa assim, explicando, olha, tem um problema que funciona dessa maneira. Escrever por extenso não é um exercício inócuo, tá? Se você conseguir colocar num texto isso que a gente está conversando, vai ser assim uma prova clara de que está na ponta do dedo o problema. Então lembra, uma espécie de checklist. Tenta fazer, pelo menos o checklist, se você não for fazer um texto, tá? O que levou ao problema? Pause o vídeo agora. Olha o reloginho aqui. Vamos lá então, vamos conferir. Espero que você tenha feito a pausa e pensado sobre o problema, tá? Porque só me ouvir falar não tem o mesmo efeito para você compreender e digerir esse conteúdo, né? Ó, segunda chance de pausar o vídeo, vou começar a falar. Então é assim, nós temos aqui a primeira ilustração, lá o primeiro problema, só para relembrar, né? Os dois terminais se comunicando com o servidor, etc. E nós temos a segunda situação aqui das threads. O que se destaca nessas duas situações, bom, veja, eu assinalei em vermelho aqui, que a gente tem essa variável, e lá no problema das threads a gente tem uma variável também. Então, assim, como é que eu posso chamar isso? Eu vou colocar entre aspas, tá? Não vamos fazer uma definição, mas assim, vamos botar aqui ingredientes para o desastre, tá? O primeiro ingrediente, então, é esse elemento que, de alguma maneira, relaciona os dois, não os dois computadores, mas os dois programas. É isso que a gente tem que pensar. Eu tenho dois códigos executando ao mesmo tempo e, nesse caso, eles foram relacionados por essa variável. Essa variável aqui que faz uma junção entre eles. Lembra o assunto que nós estamos estudando, sincronia de processos. Então eu tenho dois processos, ou seja, dois programas, dois códigos, né? E tem aquela relação lá. E, bom, ok, com thread também acontece, mas é um hábito aí, o jargão da nossa área, falar em sincronia de processos. Se você quiser falar em sincronia de threads, vá em frente, você está absolutamente correto. Então, o primeiro ingrediente para o desastre é esse ponto de união, né? E a gente tem um nome técnico para isso, não vamos chamar de ponto de união, né? No nosso contexto aqui não funciona. A gente fala assim, a respeito de recursos compartilhados. Essa expressão que ficou consagrada na área é uma expressão fácil de entender. Primeiro, vamos pegar o compartilhado, que vamos colocar em inglês, a gente em inglês chama de shared resources, né? Coisa assim. O compartilhado é fácil, eu tenho uma coisa que eu estou utilizando, você também está utilizando essa coisa ao mesmo tempo. No caso do problema lá das passagens aéreas, eu e você, vamos colocar nesses termos, tá? Eu e você brigamos aí por uma passagem, brigamos por um acesso a um banco de dados, ou mais especificamente, nós brigamos por uma variável no banco de dados. E no segundo exemplo da threads era uma variável global. Sempre é variável? Não, pode ser uma outra coisa. A gente pode ter dois programas brigando para usar a impressora. A gente pode ter dois processos brigando para poder usar uma conexão de rede e etc. E etc. As outras coisas que você puder imaginar aí, tá? Um arquivo, um acesso ao sistema operacional pedindo para ele executar uma função, enfim. Aí é que entra a palavra recurso. O que é um recurso? Uma variável é um recurso, é algo que eu posso utilizar. Essas outras coisas todas que a gente mencionou também, arquivo, conexão de rede, uma chamada do sistema. Então, nós começamos uma briga por causa de recurso compartilhado. Se não fosse compartilhado,
Então, a thread A tem as variáveis dela, a thread B tem as suas variáveis. Então, a gente não tem briga, né? Esse é o primeiro ponto da história. Segundo item que é importante a gente pensar é o seguinte. Deixa eu trazer de novo aqui. Esse trecho de código aqui já está meio, né? Já rabisquei muito. Então, vamos fazer assim. Vamos usar uma outra folha. Deixa eu preparar aqui. Pronto, deixa eu pôr aqui no cantinho. Então, suponha que o nosso código é assim. Está aqui o processo. Processo. Ou... não quer processo não. A thread mesmo. Nossa thread A. E ela era mais ou menos assim. Incrementa uma variável, decrementa outra variável, multiplica uma variável por 3, e aí de repente, não, você usou uma variável global, isso é muito ruim, você não deveria ter feito isso, 2 dividido por 2, uma coisa assim. E a 4 dividido igual a 2. Pronto. A gente já sabe, pela nossa discussão anterior, que essa linha vermelha aqui vai ser o ponto do desastre, digamos assim. E no caso lá da venda de passagens? Né? O que poderia acontecer lá na venda de passagens, assim, de semelhante? Vamos pensar assim, chega o cliente na sua frente, ou na frente lá do vendedor, e pergunta, tem voo no dia tal? Bom, então eu tenho que consultar esses voos, não é isso? O que mais que eu posso fazer além de consultar esses voos? De repente, eu já faço o cadastro do cliente, né? O que mais que eu posso fazer? O cliente me pergunta qual seria o preço para 3 pessoas, aí eu uso uma calculadora. Então, a gente pode fazer uma série de ações aqui. E o desastre só vai acontecer de verdade no momento em que a gente lê a variável. Então, assim, a leitura da variável n, depois decrementa n e grava a variável n, não é isso? Ou seja, a quantidade de passagens no voo vai ser alterada. Imprimir a passagem não causa um problema. Consultar a passagem, a rigor, não causa um problema. Então perceba que tem parte do código que é inócua, que não gera o defeito, e só um trechinho do código que nos chama a atenção. Nesse caso aqui da Threads, a coisa é mais clara, né? Vamos deixar o das vendas de lado. Pronto. Aqui no caso da Threads era bem tranquilo de enxergar isso. Eu tenho uma linha de código, mas vem cá, você vai concordar comigo? Eu posso ter várias linhas de código mexendo com o recurso compartilhado e causando problema, certo? Então, é o código inteiro que tem problema de sincronia? Não, é só uma região dele. É só uma região do código? Pois é. Então, segundo item do nosso checklist, ingredientes para o desastre, aí eu tenho uma coisa chamada de região crítica. Ou, né, lá no inglês, o pessoal chama de critical section. Né? Pode ser seção crítica ou região crítica. Né? Agora que eu percebi que eu uso os dois termos. Então, primeiro, tem que ter um recurso compartilhado. Segundo, tem que ter uma região crítica. O que mais? Nós precisamos de mais um ingrediente para esse desastre se manifestar. Volta aqui na figurinha original da venda de passagens. Por que essa situação aqui acabou de um jeito tão ruim? Na verdade, se em Curitiba e Florianópolis a gente tivesse uma diferença aí de, poxa vida, 1 segundo, né? De repente a pessoa estava indo lá para a loja para fazer a aquisição dessa passagem e pegou um semáforo fechado, 1 segundinho de diferença, e bate Enter de um lado, bate Enter do outro,
não acontece mais isso aqui. Você vende uma passagem, a hora que bateu o Enter, né, rápido aqui o computador já calculou, e deu ruim, ó, a passagem foi vendida. Então a gente poderia dizer que o terceiro item aqui seria azar, né? Puramente azar. A mesma coisa lá no exemplo das threads. Volta o código aqui. Desculpa, ele está um pouquinho bagunçado, mas você acompanha comigo, né? Ó, a região vermelha, vamos dar o nome certo agora? A região crítica, né? Tá marcada aqui. Depois tem uma outra região também. Poxa, dependendo de como esse código aqui rodar, não vai acontecer o defeito. Porque, tudo bem, eu tenho um processador multicore, mas dentro da máquina tem um rio de coisa rodando. Antivírus, monitor de bateria, monitor de rede, enfim, uma série de coisas. E à medida que a gente vai fazer escalonamento, né, de vez em quando... De vez em quando não, isso aqui sempre vai ser embaralhado. É mais fácil a gente executar essas 4, 5 instruções de uma vez aqui e depois as outras, do que você ter exatamente o azar de entrar no código de tal maneira que essas instruções aqui aconteçam ao mesmo tempo. É puro azar mesmo, né? Mas a gente não vai chamar isso de azar, não. De novo, a gente tem uma expressão técnica para isso. E o terceiro ingrediente nós chamamos de condição de corrida, ou em inglês, race condition. Eu sei, é um nome engraçado, né? Condição de corrida. Acho que vale pensar que em inglês a palavra condition, quando a gente usa para uma pessoa, né? You have a condition, I have a condition, quer dizer, eu tenho uma doença, eu tenho um problema de saúde. Né? Eu não sei se no inglês está associado, mas como eu sempre digo, entender as palavras é importante. Mas seja como for, né? Pode ser só uma coincidência, mas realmente o meu código tem um probleminha de saúde aí. E por que condição de corrida? Porque assim, veja, dependendo de como o código correr, se eu tenho aqui, correr é run in English, né? Que a gente traduz como rodar. Então, se esse código aqui run, se ele roda primeiro e depois o outro, você já entendeu, não vai acontecer nada. Então, depende de como a coisa vai se manifestar, né? Então, é assim, ó, é porque a gente costuma dizer, este código tem uma condição de corrida, tá? Essa é uma expressão, é um jargão da nossa área. O teu código tem uma condição de corrida? Se alguém te pergunta isso, essa pessoa quer saber se, dependendo de como o código executar, da velocidade dele, ele vai se emaranhar, vamos dizer assim, com outro código que está do lado. Essa expressão aqui se aplica se eu estiver fazendo código paralelo, né? Multithread ou processo que roda em paralelo. Tá bom? Então tá aí a lista. Espero que ela tenha conferido com a lista que você imaginou. É importante conhecer essas expressões aqui, tá? Não decorar, mas conhecer, porque quando a gente está estudando e lendo a respeito do problema, as expressões aparecem. Então, por exemplo, o que a gente vai querer fazer daqui a pouco é resolver o problema de região crítica, ou seja, isolar regiões críticas de código e garantir que elas não sejam executadas simultaneamente. Então, se a gente não souber direitinho o que é região crítica, o fato da região ter um recurso compartilhado, que vai ter um problema, né, que é a condição de corrida, a conversa na sequência também fica um pouquinho enguiçada. Uma das dificuldades para a gente tratar essa questão toda aí de processo concorrente de sincronização é o que eu já mencionei, o fato de nós termos que analisar dois códigos, né? Pelo menos dois códigos que estão rodando em paralelo e que interferem um no outro. Então, para começar a apreciar soluções para isso, eu vou apresentar uma coisa que é um pouco mais simples, tá? A gente vai ver uma solução que não é bem uma solução, mas que vai permitir a gente começar a entender como que constrói uma solução.
Só que para isso eu quero mostrar algo antes ainda. Eu vou apresentar aqui duas coisas sobre escrita de código, né, para habituar você com o que vai aparecer aí na frente, que é a maneira como eu vou escrever também. Três coisas, na verdade. Bom, a primeira delas é a seguinte. Então, é uma dica de um programador C para outro programador C. E a dica é essa. Se eu estiver escrevendo um teste de igualdade, eu quero saber se a variável x contém o valor 5. Então, a minha dica é: escreva dessa maneira. Você vai dizer, ué, parece que está invertido, né? Porque normalmente a gente pensa if x igual a 5, tá? A questão é que nas linguagens C e C++ você pode escrever if x igual a 5, mas você também pode escrever isso aqui e pode ser um engano. A questão é que isso aqui pode ser um engano ou não. É aí que é uma sutileza da linguagem. Isso aqui é uma atribuição e o resultado da atribuição é o número 5. São duas coisas, hein? Presta atenção. 5 é atribuído para x e o valor desse parênteses, isso aqui é visto como uma expressão matemática que tem um retorno também. Não é assim que funciona em outras linguagens, como por exemplo em Pascal, tá? E embora isso aqui induza muitas vezes um erro de programação, porque eu não queria atribuir o número 5, eu queria saber se o x era igual a 5. Pois é, mas você digitou errado. Isso acontece em linguagem C, tá? Como eu falei, algumas vezes é útil. Pode ter situações que eu queira atribuir para uma variável o retorno de uma função e imediatamente testar se o retorno dessa função é verdadeiro ou falso, quer dizer, zero ou diferente de zero. Então isso aqui é bacana, né? A gente digita menos, resolve o problema mais rápido. A linguagem C foi escrita de programador para programador. Então ela tem uns recursos assim que são bons, mas é igual uma faca muito afiada. Se você não souber usar, você acaba se cortando, tá? Então a primeira dica é essa aqui. Se você trabalhar em C e C++, minha sugestão, inverta, e não fui eu que inventei isso, né? Outros programadores por aí já tiveram a ideia, não lembro com quem eu aprendi, mas inverta a atribuição, né? Assim você não vai incorrer em erros. Uma segunda dica aqui, também a respeito da linguagem C, não é tanto dica, mas digamos que eu tenha uma coisa assim, enquanto A maior do que B, aí eu dou aqui um puts, mando escrever alguma coisa na tela. Aí eu pergunto para você, poxa, se eu rodar esse código, o que vai acontecer? Aí você vai dizer, ué, André, você vai imprimir 3 pontinhos na tela para sempre. Não é? Não, não é não. Tá errado. Se você rodar esse código do jeito que está aqui, o código vai parar nesse ponto. Porque ponto e vírgula, tecnicamente eu vi uma descrição em algum lugar que isso aqui é comando nulo em linguagem C. Provavelmente foi no manual de referência escrito pelo Strohstrup, que é o autor da linguagem C++. Mas seja como for, em C ou C++, a gente não está rodando o comando puts. O laço está parado aqui. Então também poderia ser um erro de digitação, tá? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Só que o que parece ser um erro de digitação eu vou usar no meu código aí na sequência, que daqui a pouco eu vou escrever, tá bem? Alguém podia falar, ah, André, mas você não coloca abre chave, fecha chave? Não, não coloco mesmo. Você, como programador, deve saber que a gente só precisa de abre e fecha chave para bloco. Não, mas tem que usar e tal. Bom, aí é questão de gosto pessoal. Eu, francamente, acho que polui o código ficar colocando símbolos que não estou usando naquele momento, tá? Mas fica a gosto. Então, vai lá. Primeira dica para evitar um erro de digitação. Segunda dica, como que o laço funciona. Eu vou usar essa sintaxe daqui a pouco. E uma terceira dica aqui que é genérica, que não é só para C ou C++, que é a seguinte, né? Digamos que eu tenha um flag booleano, tá certo? E esse flag, por exemplo, recebe o valor true. Tá legal? Aí você chega e faz um teste assim. Eu quero saber,
né, depois no código se aquele flag é verdadeiro ou não. Aí você não, chega uma criatura do além e escreve isso aqui. Ah, eu quero saber se o flag é true. Não, não, criatura, não faz isso, né? Não me deixa triste. Ué, André, o que aconteceu? Tá errado o código? Não é que o código tá errado, mas é muito feio isso aqui. Eu não sei nem. Veja, você chega e escreve assim: if flag, né? Então, não sei, se algum professor te mostrou assim, repense seus conceitos. Por quê? Pensa comigo, vou fazer aqui no cantinho. O que é essa expressão? Flag igual a true. Ou o que é essa expressão aqui? Isso aqui é um comparador de igualdade. Estou comparando 5 com x. É verdadeiro ou é falso isso aqui? Ah, se for igual, o resultado é verdadeiro. Então significa que essa expressão aqui é verdadeira, que está entre parênteses. Bom, aqui vai ser a mesma coisa. Estou comparando flag com verdadeiro. Será que é verdadeiro? Ah, é sim. Então o resultado entre parênteses é verdadeiro. Escuta, escreve só o flag, né? Porque o flag já disse se é verdadeiro ou falso, né? Entendeu por que eu não gosto desse código? Então, eu acho que eu escrevia código assim, um amigo na universidade um dia me puxou bem forte a orelha e eu fiquei com vergonha até hoje. Mas tá bem, então tá aí. Agora é o seguinte, estão mostradas as dicas. O que a gente vai fazer no nosso vídeo agora? Agora a gente vai ver um começo de solução para sincronia de processos. Vamos prestar bastante atenção. Se for o caso, faça uma pausa no vídeo, sai, toma uma água, né, e volta assim bem concentradinho, bem tranquilo, bem relaxado aí, tá, na cadeira, tá bom? Atenção, vamos lá. Vamos lá. Para o nosso exemplo, eu vou pensar em 2 threads, então executando lado a lado, tá? Então eu tenho aqui uma thread chamada de 0, esse é o nome dela. E eu tenho uma outra thread chamada de 1. Pronto. Dentro dessas threads aí, a gente tem uma região crítica, e que é o que está assim, atrapalhando a gente, né? Tá dando dor de cabeça. Então, desse lado aqui eu tenho uma região crítica, usando recurso compartilhado, aquela coisa toda que a gente já viu. Deste outro lado, temos uma região crítica também. O que mais que eu vou colocar nesse código? Vou colocar um laço assim. While 1 e fecha aqui embaixo. E do outro lado também. While 1 e fecha aqui embaixo. Poxa, André, por que você fez isso? Porque a ideia é que as 2 threads estão executando sem parar, e a gente vai tentar colocar coisas aqui no nosso código que garantam que jamais as 2 threads vão executar as regiões críticas, ao mesmo tempo. Afinal, é essa situação que a gente está tentando resolver. Esse é o assunto de sincronia de processos. Sincronia, né? Trabalhar o tempo. Então eu vou evitar a condição de corrida, vou controlar a condição de corrida que existe nesse código. Tá? Esse código que está aqui diante de você tem uma condição de corrida. Por quê? Porque dependendo de como cada thread correr, ambas vão entrar nas regiões críticas aí e vai dar ruim, né? Como se diz. Então tá bom. Agora eu vou fazer assim, eu vou criar uma variável global que vai ser utilizada para fazer a sincronia, na verdade. Então, acho que eu vou escrever com uma outra cor. Vou escrever aqui int, e vou chamar essa variável de turn, vou deixar ela aqui no meio. Então é uma variável global, e turn eu estou usando assim por causa do inglês, e acredito que até quando a gente for olhar algum livro ou algo assim, você encontra exemplos usando essa variável, tá?
Uma vez, há muito tempo atrás, eu vi um livro em que a pessoa teve a má ideia, o editor, né, de traduzir nome de variável. E ficou tudo atrapalhado, porque né, às vezes traduzia no código, às vezes não traduzia no texto, ficou um horror, né? Então, bons livros aí, porque eu já vi o pessoal não corre esse risco, normalmente a variável está em inglês, tá bom. E turn em inglês é assim, eu posso dizer it's my turn, it's your turn. É a minha vez, é a sua vez, tá? Então a variável que diz de quem é a vez. Aí a gente vai fazer assim. Essa thread aqui, número 0, como é uma thread assim muito educada e tal, ela abre o trabalho dela dizendo assim, olha, eu vou dizer que é a vez da outra thread lá. Então, turn igual a 1. É a vez da outra thread. E aqui eu vou fazer um teste. Antes de entrar na região crítica, a gente faz assim. While 1 igual a turn, ponto e vírgula. Então, eu dou a vez para outra thread e eu verifico se é a vez da outra thread. Calma que já vai ficar claro. Agora vamos aqui para o outro lado fazer o código. O código é simétrico, é espelho. Então a gente vai ter a mesma coisa. A thread número 1, que também é uma thread bem bacana, bem educada, ela diz assim, ó, eu vou dar a vez de execução para a amiga lá do outro lado. Então, vez é 0. E a gente vai testar. É o mesmo teste, né? A mesma lógica. While 0 igual a turn, ponto e vírgula. E aqui você está vendo o uso daquele laço que eu expliquei há pouco. Então, o que está acontecendo aqui? É importante a gente traduzir código para português. Não aquilo que eu considero uma bobagem, que é o tal do Portugal. Não é isso, tá? É você traduzir isso que está escrito em linguagem C para algo que faça sentido dentro da tua cabeça. Né? Não aquela história de escrever enquanto, sublinhado. Isso é bobagem. A gente tem que entender o código intuitivamente. Então veja só. Vamos pensar nessa região aqui em azul. O que está escrito em português? O que a thread falou? Eu dou a vez para outra thread e enquanto for a vez da outra thread, eu fico no laço. Aí tudo bem, aí é uma espécie de Portugal se você usar assim, tá? Então faz sentido para a gente pensar. Vou repetir. Eu dei a vez para outra thread e enquanto for a vez da outra thread, eu não faço nada. Eu não posso avançar, eu fico preso no laço infinito. E a nossa amiga thread do lado direito pensa a mesma coisa, simetricamente. Olha, eu dei a vez para a thread 0. Enquanto for a vez da thread 0, eu não faço nada. Aí eu pergunto para você, por que essa coisa aqui resolve o problema de sincronia e garante que a gente não consegue entrar nas duas regiões críticas ao mesmo tempo? Então, pausa no vídeo, analisa isso durante alguns segundos. Feito aí? O fato aqui é o seguinte, que resolve o problema. Quer dizer, não resolve totalmente, né? Ele resolve a questão de não entrar na região crítica. As duas threads não fazem isso juntos. Por quê? Porque a variável turn não pode assumir dois valores ao mesmo tempo. Isso é impossível. Ou a variável turn vale 1, ou a variável turn vale 0. Uma variável não pode ter dois valores. Fisicamente é impossível, não funciona assim na memória. Aí você poderia perguntar para mim, tá, mas o que acontece então se eu tentar escrever turn igual a 1 e ao mesmo tempo a outra thread lá está tentando escrever turn igual a 0? A primeira coisa, deixa eu destacar algo. A região crítica existe e a região crítica sempre vai ser uma dor de cabeça. Por exemplo, lá no caso das passagens aéreas, eu tenho que recapitular isso. Por que o exemplo das passagens aéreas explodiu?
Porque uma thread leu um número, a outra thread leu o mesmo número. E isso não podia acontecer, tá? Quando uma venda de passagens, por exemplo, lá em Curitiba, vamos voltar na ilustração, eu tenho que voltar nisso aqui. Quando Curitiba começa a fazer a venda de passagens, ou seja, quando Curitiba lê a variável, imediatamente Florianópolis já tem que ser travado. No máximo, aí a gente vai ter que trabalhar a lógica do código, por isso que eu falei que não é uma coisa tão simples assim. No máximo, Floripa talvez pudesse ler também a variável, mas já está informado de que não pode mexer, que está em suspenso, por exemplo, que a passagem está reservada. Isso já, puf, aparece na tela do computador. Tá? Então, o simples fato de ler já é um abacaxi. Vamos voltar aqui. Deixa eu falar a respeito disso, do nosso código. Então, a gente tem a seguinte situação. Uma thread tentou escrever turn igual a 1, outra tentou escrever turn igual a 0 ao mesmo tempo. E eu falei, é impossível. O hardware da memória, o hardware que faz a conexão entre a CPU e a memória RAM, vai serializar essas duas operações. Então, ou a thread da esquerda vai na frente, ou a thread da direita vai na frente. Mas não tem jeito, essas duas coisas aqui vão acontecer uma depois da outra. Você repara que é diferente do problema de Curitiba e Florianópolis, porque lá o problema era ler a variável, né? A hora que você leu, você já tem que travar, tá? Então, é uma situação distinta. Nesse caso aqui, o hardware vai fazer essa seleção, digamos assim, né? Tem algum mecanismo para fazer isso, pode ser talvez uma questão randômica ali, né? 1 nanosegundo de diferença de acesso e pronto, está resolvido. E daí o que acontece? Então, ou vai acontecer turn igual a 1 e turn igual a 0, ou turn igual a 0 e turn igual a 1. Um dos dois vai ficar por último. E o último valor que ficar é que vai definir a coisa. Entende? Se a variável terminar com o valor 1, esta thread fica travada. Se a variável turn terminar com o valor 0, é a outra thread que vai ficar travada. Tá? E repara assim, depois... vamos tomar um exemplo. Digamos que essa thread aqui travou. Se esta thread aqui está travada, a gente sabe que turn vale 1. Concorda comigo? Se isso está travado, turn vale 1. Enquanto esse aqui está travado, a outra thread pode executar a região crítica. Afinal de contas, turn vale 1, então esse laço aqui não é executado. Essa thread entra na região crítica, tranquilinha, e faz o que precisa fazer aqui. Enquanto isso, outra thread travada. Depois que essa aqui sair da região crítica, né, no futuro ela volta para cá, ela faz o quê? Modifica a variável turn. Assim que modificar a variável turn para 0, destrava essa daqui. Aí, tuf, essa aqui pode entrar na região crítica. Compreende? Então, é impossível os dois entrarem na região crítica juntos. Não dá. E agora tem um outro fato a respeito desse código aqui, que nos leva a concluir que não é uma solução legal, tá? Então, eu consegui resolver a questão da região crítica? Tá, eu consegui. Ou entra a thread da esquerda ou entra da direita. As duas juntas, não. Tá? Não mesmo. Então tá resolvido aí. Mas o código não tá bom, porque a gente mexeu na lógica desse programa. Olha só. Quando a gente fez o programa original, sem a região em azul, essas linhas aqui em azul correspondem às linhas adicionais para fazer controle de sincronia. O passarinho está feliz lá fora. Então, essas linhas em azul são para fazer o controle de sincronia, tá? Elas não fazem parte do código em si, da lógica original do programa. A lógica original do programa consistia de 2 threads rodando aqui em círculo, né, na região crítica. A partir do momento que a gente incluiu isso aqui,
Tá bom, a gente protegeu cada região, é como se fosse uma porta, percebe? Eu coloquei uma porta na entrada de uma região, uma porta na entrada da outra. Bacana. Só que agora a gente obrigou essas duas threads aqui a jogarem ping-pong, né? Então eu inventei uma espécie de solução ping-pong. Porque a nossa lógica obriga cada thread a entregar para outra thread a chance de poder utilizar a região crítica. Isso aqui não é uma solução bacana, tá? Não serve porque... Vamos pensar um caso prático. De novo, estou aqui vendendo passagens entre Curitiba e Florianópolis. Se a gente tentar aplicar essa pseudo-solução, vai ser assim. Curitiba acabou de vender uma passagem. Quando é que Curitiba vai poder vender outra passagem? Só quando Florianópolis autorizar. Porque é o ping-pong. Olha, eu vendo uma passagem, agora é sua vez. Florianópolis vende uma passagem, agora é vez de Curitiba. Você imagina a situação? O sujeito está lá em Curitiba, vendeu uma passagem, chega outro cliente, aí o que o atendente vai fazer? Passa a mão no telefone. Alô, é de Florianópolis? É. O Florianópolis, você não quer vender uma passagem aí, não? Por quê? Porque eu tô com um cliente esperando, vende uma passagem aí. Percebe? Não dá, a gente arruinou o código. Então tá, solução ping-pong é uma primeira alternativa, né? Se a gente começa a entender mais aí da região crítica, a gente precisa de alguma coisa melhor. Será que a gente tem alguma coisa melhor? Podemos tentar de novo. Já que essa história do ping-pong não ficou bom, ou a história não ficou boa, vou tentar um outro caminho. Esse segundo caminho que nós vamos explorar aqui também não vai ser legal. Mas o que a gente está fazendo nessa conversa é preparar passo a passo para poder chegar numa solução que seja verdadeira, ao invés de mostrar ela de uma pancada só. Então, uma segunda solução aqui parcial, tá? Imagina assim, ao invés de a gente ficar jogando ping-pong, quer dizer, joga para a thread da direita, joga para a thread da esquerda, né? Ao invés de ficar fazendo isso, a gente podia pensar assim, olha, quando eu precisar da região crítica, eu aviso, porque não é sempre que eu preciso da região crítica. Por exemplo, o processo lá em Florianópolis não é sempre que precisa vender a passagem. Então, por que eu vou ocupar a região o tempo todo? Então vamos lá. Novamente a gente tem a região crítica, nas duas threads ou nos dois programas, enfim, como você desejar. Outra vez a gente coloca um laço aqui em volta. É o mesmo raciocínio anterior, um laço infinito. E a gente imagina que isso aqui está rodando sem parar. Por exemplo, Curitiba e Florianópolis vendendo muitas passagens. E agora, ao invés de uma variável que dá a vez para um ou para outro computador poder executar, deixa eu traçar uma linhazinha de divisão aqui. Bem de leve. Não ficou tão leve. Mas tá bem, a gente tem as duas threads. Ao invés dessa variável anterior, eu vou fazer algo assim agora. Vamos fazer uma variável que é booleana. Bom, em linguagem C é um inteiro, né? Então, vamos usar um inteiro. Tem um inteiro aqui, vou chamar de flag. Vou usar dois flags. E vamos ver como que isso daí vai funcionar. Esse flag aí vai servir para dizer que a thread quer entrar na região crítica. Então, ao invés de... Vamos começar aqui. Essa thread, ao invés de dar a vez para outra thread, ela diz assim, olha, eu desejo entrar na região crítica. Então, são duas variáveis, né? Então, como é que eu faço isso? Eu levanto a minha bandeirinha. Vou colocar em booleano mesmo que fica melhor. True. Né? C++ tem o booleano assim.
Então, eu levanto a minha bandeirinha, eu estou avisando para Deus e todo mundo, olha, eu quero entrar na região crítica. E como é que você faz para entrar na região crítica? Você simplesmente faz um teste, como antes. Eu esqueci de usar a caneta azul. Eu verifico se a outra flag está levantada. E o nosso ponto e vírgula que é importante aqui. Essa aqui é a porta de entrada. Né? Porque se a outra thread quiser usar a região crítica, eu não posso usar. E daí em espelho, a gente coloca o código similar lá do outro lado. Flag 1, porque eu estou avisando que eu estou em Florianópolis e eu quero vender uma passagem nesse momento. Mas a gente também toma uma precaução, porque se Curitiba lá estiver usando, a gente tem que esperar. Certo? Acho melhor destacar aqui em azul. Então, essa aqui é a porta da região crítica. Código de controle que a gente está tentando projetar. Tá faltando alguma coisa depois da região crítica? Aqui eu avisei, olha, eu quero usar a região crítica. Né? Aí, pá, usei a região crítica, o que você faz depois? Pensou? Obrigado, passarinho. Tá feliz aqui o dia hoje. Veja só, aqui eu avisei que eu queria a região crítica, depois eu aviso que eu não preciso mais. Então, flag 0 igual a false. Do outro lado, simetricamente, a outra thread também avisa, né? Usei a região crítica? Usei. Eu não quero mais essa região crítica, não. Então, a gente desliga o flag e segue a vida em frente, né? Esses trechos aqui em azul correspondem ao código que a gente teve que acrescentar, porque o programador tinha feito o sistema de Curitiba e Florianópolis, não estava legal, a gente chegou para resolver. Agora é o momento em que você faz uma pausa no vídeo e analisa se esse código está bacana ou não. Você tem que fazer um exercício assim de tentar rodar um código de cada vez ou os dois ao mesmo tempo, tá? Pausa o vídeo. Aqui acontece assim. Se nós executarmos cada um desses códigos separadamente, nós vamos observar que o problema em si está resolvido. Vendeu uma passagem lá em Curitiba, depois vendeu uma passagem em Florianópolis, levanta a bandeira, baixa a bandeira, parece que está tudo bem. Agora, se a gente tiver a desventura de tentar executar tudo realmente em paralelo, aí não vai dar certo. Por quê? Então aqui do lado esquerdo eu tenho uma thread que vai levantar a bandeira. Lembra, a gente sempre traduz para português, né? Aliás, eu não... eu acho que eu já traduzi para português na hora que eu estava explicando, né? Vamos acompanhar aqui. Então, thread 0, Curitiba. Eu levantei a minha bandeira porque eu quero entrar na região crítica. Florianópolis. Florianópolis levantou a bandeira avisando, eu desejo entrar na região crítica. Aí, a flag 0, que é Curitiba, né? Thread 0 aqui, testa a outra flag, a outra variável, a outra bandeira. Será que a outra bandeira está levantada? Porque se ela tiver, eu fico parado. E Florianópolis pensa do mesmo jeito. Florianópolis levanta a sua bandeira, thread 1 levanta a bandeira 1, mas pergunta o que acontece na bandeira 0. Vou melhorar um pouquinho a grafia aqui, me perdoe aí. Então, se a outra bandeira estiver ativa, né, levantada, eu fico preso no laço. Moral da história: se os dois forem executar simultaneamente, então os dois acionam a bandeira, os dois ficam travados. Essa situação que está ilustrada aqui nesse código, né, que foi feito propositalmente com o erro, então foi uma tentativa de nós nos livrarmos lá da solução ping-pong, mas a gente continua tendo uma condição de corrida aqui que pode levar a uma catástrofe completa, que é travar o código da esquerda e travar o código da direita. Isso a gente chama comumente de deadlock. A gente poderia traduzir para português como impasse. Infelizmente, né, tem uma língua tão rica, tão sofisticada que é o português, mas tem coisas aí que se perdem. As pessoas não adotaram a palavra impasse.
Eu tenho a impressão que em português de Portugal é mais comum utilizar. Para nós a gente não fala impasse e costuma usar o termo em inglês que é deadlock. E você tem que conhecer esse termo e tem que saber do que se trata, né? Uma vez instalado um deadlock, né, uma vez que o deadlock aconteça, preste bem atenção, não tem solução. Então, no caso desse código que está na sua frente aqui agora, só o que a gente pode fazer é abortar o programa. Ctrl Alt Del e termina isso aqui, não tem saída, tá? Então veja, a gente está tentando resolver o problema de sincronia, porque eu não posso permitir que os processos entrem na região crítica juntos, porque se eles entrarem juntos na região crítica, o nosso programa vai fazer cálculos errados, né? Vai fazer bobagens. Só que quando eu tentei resolver o problema de região crítica, tentei garantir essa separação, vamos dizer assim, eu acabei gerando um outro problema, né? O meu código estava errado e eu gerei um deadlock. É como se fosse assim, talvez o problema do problema, tá? A gente vai ter que estudar formas de tratar isso aqui. Aqui é o momento de eu já fazer um aviso. Sempre que nós estamos estudando sincronia de processos, sempre que nós estamos programando sincronia de processos, a gente pode cair em situações de erro. Nós vamos aprender ferramentas para tentar tratar o deadlock, mas qualquer uma dessas ferramentas pode falhar se o nosso código estiver incorreto. Isso tem que ser bastante frisado, tá bom? Como que a gente vai saber se uma determinada solução aí para sincronia está correta? Não é uma pergunta fácil de se fazer. Na prática, a pessoa que é programador, bom, começa que você tem que ter um certo hábito, diria eu, né, de trabalhar com concorrência e com esse setor de programação. Mas veja, existem 3 propriedades, vamos dizer assim, 3 características que indicam se a solução está correta ou não. Então, do ponto de vista de análise de código, se eu for fazer... Talvez se eu fosse escrever um programa para analisar código e descobrir se o código está correto. Por que não? Existem checadores automáticos de código. Então tem 3 propriedades que têm que ser observadas. E eu vou enumerar elas aqui para vocês. Deixa eu ver. A primeira propriedade a gente chama exclusão mútua, tá? Vamos pensar no significado dessa expressão. Exclusão, enfim, não precisa explicar, né? Estou tirando algo de algum lugar. Agora, o que é o mútuo? Você conhece essa palavra, né? Se juntar aí os termos fica bem fácil. Você já ouviu falar, por exemplo, em ajuda mútua, né? Então pronto, a gente conhece a palavra. Como é que fica no caso aí de exclusão mútua? Agora ficou muito simples. Se ajuda mútua, eu ajudo você e você me ajuda, é evidente que exclusão mútua, eu excluo você e você me exclui. Então nós temos lá 2 threads que estão tentando entrar na região crítica, como estava aqui no nosso exemplo, e a gente precisa de uma solução em que uma thread exclui a outra e a outra exclui a uma. Né? A gente tem que garantir isso, perfeito? Então, se a nossa solução de sincronia de processos, vamos colocar aqui, sincronia de processos, esse é o nosso assunto. Se a nossa solução de sincronia de processos estiver legal, a gente garante, quer dizer, essa propriedade aqui tem que estar ativa. Deixa eu ver aqui, uma outra propriedade. A gente fala em progresso. O que significa progresso? Vamos retornar aqui no exemplo. Onde que está o exemplo? Este código. Nossa solução
ping-pong. Eu chamo assim, tá? Isso não é um nome clássico, não. Não sei se existe nome clássico para isso, a gente ouve falar em solução de estrita alternância, mas você viu que não é uma solução de verdade. Ping-pong, enfim, é um nome aí, mas isso aqui não é bom. Por que não é bom? Lembra que eu falei? Assim, Curitiba vendeu uma passagem, aí ele fica esperando Florianópolis vender também, porque é como se fosse um token ring. Você já deve ter ouvido falar de token ring em redes, não ouviu? Senão é sempre bom a gente ler além da sala de aula, hein? Não fica esperando o professor explicar, não. O que é um token ring? Você dá uma olhada lá em redes depois, mas é essa ideia de um passar para o outro a vez. Mas e o que acontece se não passar a vez? Eu estou aqui em Curitiba e o sujeito lá em Florianópolis nunca vende uma passagem. A nossa solução ping-pong tem esse defeito. Então, essa condição de progresso não é garantida por essa pseudo-solução ping-pong. Ela não garante que um programa possa continuar a execução, possa prosseguir na sua execução, independente das outras regiões paralelas. Tá? A gente só pode ser travado numa região crítica, a gente só pode ser travado na entrada de uma região crítica se isso for necessário. O teu código não pode ser travado, ele não pode ser impedido de progredir, a menos que seja na borda ali de uma região crítica e que seja necessário fazer isso. Tá clara a explicação? Eu espero que sim. Estou tentando deixar limpos os conceitos. Então, pronto, já temos 2 pontos: exclusão mútua, progresso. Mais um item aqui. Deixa eu escrever ele primeiro, que nem das outras vezes. O próximo item é espera finita. E o que seria espera finita? Poxa vida, eu estou perguntando, me responda você mesmo aí do outro lado do vídeo, pensa um pouquinho. É fácil de novo. Espera, a gente sabe o que é, e finita também. O que isso tem a ver com o nosso problema? Então, vamos ver onde que estava o outro exemplo. Voilá! Esse código aqui, essa pseudo-solução, que não é uma solução de verdade, nos fez cair no problema do impasse. A thread da esquerda vai esperar para sempre, a thread da direita também vai esperar para sempre. Escuta, a gente pode imaginar outras lógicas, outros problemas. Aqui a gente só tem 2 threads, mas e se eu tivesse 3, 4, 5, 6 e um código extremamente complexo? De repente eu estou escrevendo ou tentando fazer a minha solução de sincronia, eu acabo travando a execução de uma thread e, por erro meu de lógica, eu travo ela para sempre, enquanto as outras threads estão rodando. Eu sei que eu estou falando de maneira abstrata, mas você, como programador, vai concordar comigo. Se um deslize meu no código, eu posso travar alguém para sempre quando eu não devia ter travado. Tá? Então, a nossa solução só vai estar correta se a gente garantir que, uma vez que uma thread tenha sido impedida de continuar na região crítica, ela possa depois progredir, ou seja, que a maneira como eu travei essa thread não induza um erro, ou a maneira como eu travei esse processo paralelo. André, mas e se a outra thread demorar muito? E se a outra thread ficar presa numa placa de rede esperando uma mensagem que não chega nunca? Veja. Uma coisa é o funcionamento de cada uma das threads. Eu posso ter uma thread que demora muito lá para fazer um cálculo, Agora, a outra é quando eu escrevo o código de sincronia, eu cometo um erro que leva uma thread a esperar para sempre. O que nós estamos relacionando aqui são as condições para que o código de sincronia esteja correto. O que o programa faz, o que a thread faz, digamos assim, não é problema nosso depois. Tá bom? Existe uma última condição, tem um livro que cita ela,
mas é uma condição assim que acaba, ela está subentendida nas outras. Então eu vou colocar aqui separado, tá? Eu não vou incluir naquelas três, essas três aí matam a charada. Mas a última condição seria independência de velocidade. Independência, vou escrever assim, de velocidade. Isso aqui está relacionado com a condição de corrida. Né? Dependendo da velocidade que as threads estão correndo, estão rodando, elas entram na região crítica ou não. E qualquer código que eu venha a escrever tem que garantir essas portas de controle da região crítica, sem que isso seja afetado pela velocidade de cada uma das threads ou de cada um dos processos. Você imagina que eu tenho dois núcleos de processamento, um está um pouquinho mais livre, executa mais veloz, ou sei, o que eu podia imaginar? Processador ARM de celular, né? Hoje tem processador com 8 núcleos, você talvez saiba disso, 4 desses núcleos rodam mais depressa que os outros 4, uma questão de economia de energia, etc. Vai que, né, eu rodo uma thread no núcleo lento, outra thread no núcleo com clock maior, tá? Mas, poxa vida, isso aqui acaba sendo a condição de corrida em si, e ela vai estar embutida nas outras condições, tá? Então, classicamente, essas três aqui é que definem a coisa pra gente, tá? Pois bem, o que acontece agora? A gente preparou o terreno para falar a respeito de soluções de sincronia. Esse vídeo aqui abordou o problema em si, abordou características do problema, abordou características da solução. A gente estuda depois uma solução inicial em software ainda. O que é uma solução em software? Algo parecido com isso que a gente estava fazendo aqui, escrever lógica dentro do código para tentar resolver o problema de sincronia. Então tem uma solução famosa chamada de Peterson, é o nome do cientista que bolou isso, mas essa solução a gente não usa mais, tá? Tem motivos aí ligados ao hardware que nos fazem descartar a solução. Mas a gente vai falar depois, né? Então isso vai ser uma outra aula, um outro vídeo. A gente abre falando da solução de Peterson e depois a gente vai examinar as soluções no hardware. Bom? Mas, enfim, esse vídeo conclui aqui.